Olá, bom dia. Olá para quem for assistir essa live ou estiver assistindo, né, a live gravada. Hoje a gente vai fazer uma live sobre quebra de padrões, ou pode ser queda também, e comportamentos. Bom dia, minha amiga Ana. Ana, aproveita e já me fala se o som tá ok, se tá chegando legal aí para você. Se você conseguir responder aí. Para quebrar o padrão, nós vamos mudar o local aqui. Bom dia. Tá ok o som, Ana? Ótimo, então joia. Minha amiga querida Ana, de mais de 30 e tantos anos. Gente, bom dia. Nessa segunda-feira, pós-feriado, nós vamos começar uma live muito especial. É a nossa quarta live para aquecimento do workshop 5 Passos para Terapia Breve Sistêmica. Michele, bom dia. João, sejam todos bem-vindos e também bem-vindos quem for assistir a live depois. Bom, pessoal, nessa quarta live eu vou fazer inclusive uma série de diferenciações entre a forma da terapia breve, estratégica sistêmica, quebrar padrões e outras abordagens. Vou só responder a Michele aqui, que saudade também, Michele. Tenho sempre boas recordações dos nossos encontros. Que bom. Olha só, pessoal, ontem algumas pessoas me enviaram, né, algumas perguntas, algumas questões na enquete, e eu vou colocar hoje para vocês as respostas, mas quero explicar primeiro por que nós mudamos, né, o local da live hoje. Não foi proposital, mas eu aproveitei o tema da live, que é uma quebra de padrões através da terapia breve. E como as lives são feitas aqui em casa, eu estou num período de reforma, né, como vocês vêm acompanhando aí. Estou com a família do meu filho aqui em casa também, porque eles estão reformando uma parte do apartamento deles. Então, o que me sobrou hoje foi a transição aqui entre o banheiro e o quarto. E eu acabei de descobrir que é um ótimo local com menos barulho e bem fresquinho aqui, porque o ar circula entre todas as janelas. Então, hoje nós vamos quebrar o padrão, inclusive de um local super cheio de florzinha, plantinhas, para algo que seja realmente mais possível e que a gente não deixe de fazer a live simplesmente porque nós não estamos num escritório ou no consultório. Aliás, essa já é uma das premissas da terapia breve sistêmica, que é o conceito de utilização. Quem já foi, né, meu aluno, já ouviu muito isso, que é utilizar tudo que o sistema nos traz, que o paciente nos traz, que a situação nos traz. Então, o conceito de utilização, ele traz para o processo de psicoterapia breve uma agilidade, uma leveza e uma customização, né? Então, assim, aquilo fica ainda mais sob medida. Então, para quem está chegando agora também, bom dia. Podem convidar outros colegas, enviar aí o avião. E é lógico, né, gente, aquele coração para clicar aí, vocês clicando, o Instagram fica sabendo que é um conteúdo de qualidade, que vale a pena ser compartilhado. Bom, então, na nossa live de quebra de padrão hoje, falando aqui diretamente do meu banheiro, sentadinha no meu banco, vamos deixar claro, né? Eu quero trazer, então, alguns conceitos e algumas formas da terapia breve sistêmica quebrar padrões e hábitos. Ontem me perguntaram se padrão e hábito é a mesma coisa. Não, são questões, né, são diferentes, eles se integram, mas existe uma diferença. Um hábito, todos nós sabemos, tô aqui, então vou escovar os dentes, acordo
e vou escovar os dentes, ou escovo antes do café e depois do café. Cada um vai ter um hábito, ou seja, uma forma, uma maneira de fazer algumas coisas. O hábito, ele é consciente. Eu sei que eu escovo os dentes todos os dias, eu sei que eu almoço, eu sei que eu tenho o hábito, por exemplo, de tomar um leite antes de dormir. Tudo isso está consciente, tenho clareza disso. O padrão é como se fossem hábitos que eu não tenho essa consciência. Eu sigo aquele padrão, mas ele é nebuloso, eu não percebo com muita clareza. Então eu, por exemplo, vamos supor, alguém que fale assim, todos os dias eu e minha esposa brigamos na parte da manhã. Isso é um padrão, todos os dias. O porquê que brigam, como brigam, para que brigam, de que forma brigam, essas perguntas vão nos mostrar os padrões. E a pessoa vai dizer, olha, eu não sei, só sei que a gente briga e geralmente é por bobagem. Quem é terapeuta de casal vai ouvir muito essa frase, é por uma bobagem que a gente está brigando. Bom, como que nós vamos entender o padrão para poder quebrá-lo? Fazer um rastreamento. Só tomar uma aguinha, gente. Ei, Kátina, Cida, Carla. Ó, 3 Cs aqui. Carla, Cida, Kátina, entraram juntinhas. Muito bom dia para vocês. Então, todas as vezes que a gente quer trabalhar com padrões, nós precisamos entender como é o padrão de funcionamento do paciente, ou do casal, ou da família. Para isso a gente faz um rastreamento. Bom, vocês veem que aí a gente tem uma análise bem comportamental mesmo, né? No sentido de perguntar como se dão as brigas, quem fala o quê? E quando alguém fala isso, como o outro responde? O que acontece depois disso? Como que vocês se sentem? Então, na terapia breve sistêmica, a gente vai além do conteúdo. Vamos pensar na briga. Vai além do conteúdo da briga. A gente não está muito interessado no conteúdo em si, mas no processo. Porque o processo vai trazer ali subjacente crenças, padrões familiares, personalidade da pessoa que tem um gatilho em função de algo. Exemplo, o marido fala, nossa, não tem manteiga? E a esposa fala assim, uai, não deu tempo de eu comprar? Ele fala, não estou te perguntando se você queria, era para você comprar. Só estou perguntando, não tem manteiga? Mas esse é o conteúdo. Mas como é o padrão? Ele pergunta algo que ela sente que é uma acusação. Quando ela sente que é uma acusação, ela responde de forma ríspida, que detona nele uma outra rispidez. Então, isso aí é um exemplo bem pequenininho, mas assim, o conteúdo foi significativo? Foi. Mas como essa pessoa recebeu e como ela devolveu é que vai ser significativo pra gente. Uma quebra de padrão aí, se a gente identificasse esse padrão como sendo algo que no momento em que ele faz uma pergunta, ela interpreta como uma acusação. Se fosse uma terapia de casal, por exemplo, o terapeuta poderia simplesmente colocar um vírus. O que seria? Uma pergunta diferente, ou uma brincadeira, ou um sinal do tipo, ele pode dizer para ela, opa, vamos pensar, não tô te acusando. Ou, espera, ouve de novo o que eu falei. Ou ela mesma terá algum exercício para ela, que ela falasse, espera, eu tô aqui sentindo como uma acusação. Gente, aqui é um exemplo bem recortado, tá? Bem didático, mas que precisa ser feito sob medida, só para a gente entender um pouco o que é padrão aí.
né? Para quem está chegando agora, eu estou respondendo a primeira pergunta, que é a diferença entre hábito e padrão. O padrão, ele acontece de forma mais não consciente, né? Pelo menos num nível de consciência muito claro. E o hábito, sim, o hábito eu sei que eu estou fazendo, eu sei que eu tenho aquele hábito. Eu quero mudar um hábito de fumar, por exemplo, ou de comer muito chocolate, porque eu estou vendo que eu estou comendo. Mas pode ser também um padrão eu comer o chocolate todas as vezes que eu estou muito ansiosa. Aí já é diferente, eu posso identificar por trás do hábito uma motivação que não está muito clara, não muito consciente. Ok até aqui, pessoal? Bom, todas as abordagens, né, pelo menos assim as que têm um caráter que se preocupam mais com o sintoma ou comportamento, elas vão procurar realmente mudar esse hábito ou esse comportamento, até porque muitas vezes o paciente ele já vem buscando isso. E em terapia breve, principalmente, né, as pessoas que buscam a terapia breve, elas já buscam com uma meta mais direcionada, ou se elas não têm muito claro isso, o terapeuta vai clarear com ela essa meta para que possa ser algo solucionável ou trabalhável, vamos dizer assim, algo que eu possa realmente trabalhar. Então, a diferença de outras abordagens é que nós não precisamos, por exemplo, esperar que as pessoas tenham um insight para fazer a mudança. Então, essa é uma premissa da terapia breve sistêmica. O que a gente aprende muito dentro das abordagens intrapsíquicas? Que primeiro eu tenho que ter um insight, não é isso, gente? Para depois eu mudar. Se eu não compreendo, se eu não aceito, eu não mudo. Em alguns casos, sim. Mas a terapia breve sistêmica, e principalmente com um caráter mais estratégico, ela traz algo diferente. Eu posso mudar primeiro o comportamento e compreender depois. Ok, até aí, pessoal? Tem alguma pergunta? Se tiverem, podem ir colocando. E podem ir convidando ainda o pessoal, porque tem muita coisa que eu vou falar hoje nessa quarta live. Então, bom, como que acontece isso? Deixa eu contar uma anedota para vocês. Bem anedota mesmo, né? Existe uma anedota que fala que um homem tinha muito medo de um jacaré que ele achava que estava dormindo debaixo da cama dele. E aí encontrou com um amigo, né? O amigo falou, e aí, cara, beleza? Como é que você tá e tal? Ele falou assim, não, mais ou menos, né? Porque eu vou te contar, eu não tenho dormido direito. Todas as noites eu fico preocupado com um jacaré que tem debaixo da minha cama. Ele fala, mas jacaré debaixo da sua cama? Você tem certeza que tem um jacaré debaixo da minha cama? Olha, eu acho que sim, eu tenho praticamente certeza de que esse jacaré tá lá. E aí ele fala assim, olha, eu acho que você precisa de uma análise. Acho que você precisa de ir para análise para entender por que você imagina que esse jacaré esteja debaixo da sua cama. E aí indicou um analista e tal, o analista começou com ele, falou, olha, é um caso grave, é longo, porque isso aí nós vamos ter que pesquisar o seu passado, 2 vezes na semana, R$500 a consulta. Ele falou, nossa, sem chance, não tem condição. E aí então ele encontrou um outro amigo e falou com ele, nossa cara, fui lá e tal, mas muito caro. Ele falou assim, não, vai, continua importante, você precisa resolver isso aí. Então tá, vou fazer um esforço, vou retirar todo o meu dinheiro de poupança, vou vender não sei o que, vou fazer essa análise. 10 anos depois, ele se encontra com esses 2 amigos e eles perguntam, cara, nossa, tanto tempo passou, a gente não se falou. E aí, né? E a questão do jacaré? Ele falou, olha, ele continua lá, mas agora eu sei por quê. E aí,
essa anedota, né? Claro que todas as abordagens têm uma anedota em relação à outra. É para trazer muito o aspecto de que entender o porquê, ter um insight, não muda o sintoma, não muda o problema. E quando a gente vai trabalhar padrões, comportamentos, só a compreensão não é garantia da mudança. A gente sabe disso, né? Porque principalmente como psicólogos, a gente se analisa, se interpreta, se autoconhece muito constantemente. E muitas coisas a gente sabe o porquê, mas continua fazendo. O que a terapia breve, né, então, vem propor é que a gente muitas vezes intervenha primeiro no padrão e que essa compreensão venha com a mudança. Ok, gente, Lucimar, você que já foi minha aluna, que trabalhou conosco no Abrangente, está trabalhando aí online, você deve estar identificando, né, casos aí que a gente foi fazendo isso. Então, olha só, eu vou dar alguns exemplos aqui, bem pontuais de quebras de padrão. Vamos pegar um caso individual, alguém, por exemplo, que tenha toque. E aí eu vou trazer o exemplo de uma ex-paciente minha. Ela tinha, então, né, como hábito aí, que já está incluído no padrão dela, de descer sempre do mesmo lado da cama, porque ela achava, ela acordava, ela tinha que descer sempre do lado direito. Ela achava que se ela não fizesse aquilo, o dia dela seria ruim e tal. Por mais que ela já tivesse passado por outros processos e compreendido que aquele era um pensamento irracional, que não havia evidências, que não iria acontecer, o fato de não conseguir quebrar esse padrão gerava ainda mais ansiedade nela, mais angústia. E quanto mais ansiedade, mais o sintoma do toque aparecia, uma vez que é um transtorno de ansiedade. E nas sessões iniciais, né, a gente primeiro avaliou tudo que ela já tinha tentado e tinha dado certo e não dado certo. Pouquíssimas coisas haviam dado certo e ela largou para lá. E o que não deu certo, a gente não vai repetir. E aí, na conversa com ela, eu falei assim, sabia que existe uma premissa da terapia breve que fala o seguinte. Aí eu falei um pouquinho de teoria para ela. Eu falei na terapia breve, a gente acredita que o problema nem sempre é o problema, mas o problema são as soluções tentadas. Então está entrando uma ligação aqui, eu não sei como não deixar entrar. Eu acho que tem que pôr no modo avião, mas eu estou com receio de colocar e acabar bagunçando aqui a live. Então o problema, ele não é o problema, mas as soluções tentadas para resolver o problema. Isso parece estranho, né? Mas é bem por aí mesmo. O que acontece? Eu quero resolver essa questão do toque. E aí eu começo a buscar uma série de soluções e de alternativas. Falo, não vou pensar nisso, hoje eu vou tentar descer do lado esquerdo, hoje eu vou fazer e aquilo não dá certo. Bom, o que então a pessoa faz? Aquilo não deu certo, então vou buscar outra coisa. Eu vou agora descer do lado direito, mas não vou me preocupar. Ela tenta e também não dá certo. Tudo isso que ela tentou são soluções que ela foi tentando, frustradas e que aumentam o nível de ansiedade e, portanto, aumentam o problema. A terapia breve traz uma premissa muito importante, que é o uso do paradoxo. Ou seja,
é uma virada de 180 graus, é a pessoa fazer exatamente o oposto do que ela estava tentando. Então, com essa moça, né, do toque, a solução nem fui eu quem trouxe para ela, foi ela mesma. Mas, quando eu falei para ela, você sabia que às vezes o problema não é o problema, mas as soluções tentadas para resolver o problema? Essa fala, essa intervenção fez com que ela tirasse o foco do problema, voltasse o foco para as soluções que ela estava tentando, e como uma pessoa muito criativa, ela falou, bom, então vou tentar algo completamente diferente, seria isso, Tereza? Eu falei, isso, vamos pensar em algo completamente diferente? Ela falou, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou encostar a cama na parede, porque aí eu só tenho um lado para descer. E assim a gente fez. E não foi uma solução minha, foi uma solução dela. Resolveram-se todos os problemas dela? Não. Mas o que aconteceu? Pensem num dominó, né, que a gente põe enfileirado assim. A gente empurrou a primeira pecinha e os outros foram caindo. Então, foi uma quebra de padrão que ela mesma criou para ela a partir de uma fala que eu tive de focarmos nas soluções que estavam sendo tentadas. Outras intervenções, elas acontecem também baseadas no paradoxo. Uma das intervenções, principalmente para quem tem padrões, por exemplo, de ansiedade. Vou falar um pouquinho de ansiedade porque ontem também foi uma pergunta que foi feita na enquete, né? Como lidar com os pacientes com ansiedade? Então, a ansiedade, a gente precisa entender o que a pessoa faz para resolver aquele momento ansioso. Então, vamos pensar uma pessoa que, na ansiedade dela, o que ela faz? Ela pensa o tempo inteiro, por exemplo, numa prova. Nossa, o Enem está chegando, não sei como é que vai ser, o que vai cair na prova, e aí o corpo começa a ficar, né, mais agitado, adrenalina, cortisol. O que você faz, fulano, para diminuir esse momento em que a ansiedade aparece? Eu tento pensar em outra coisa. Resolve? Não. Rapidamente o pensamento volta. Então, pela teoria, né, de ansiedade, que a gente já tem aí, que as abordagens comportamentais estudam super bem, nós já sabemos que a evitação, ela muitas vezes aumenta também o processo de ansiedade. O que a psicoterapia estratégica, né, breve e sistêmica, ela propõe? Que a gente, em alguns momentos, faça uma prescrição de sintomas. Se a gente estivesse ao vivo no sentido de grupo, eu ia fazer sabatina com os meus alunos que estão aqui, tipo bem professora mesmo, né? O que é uma prescrição de sintomas? A prescrição de sintomas é quando a gente pede à pessoa que ela faça, que ela deixe que o sintoma venha. Então, o que pode ser uma estratégia para alguém que sempre tenta evitar a ansiedade ou os pensamentos ansiosos? Nós vamos sugerir que ela tenha esses pensamentos, porém, sob controle agora. Então, suponhamos aqui, eu estou com a Paula aqui na minha frente, né? Eu não vi Então, eu poderia falar, Paulo, quando esses pensamentos vierem, fala para você mesmo assim, olha, 10 minutos para eu ter todos esses pensamentos, não vou fazer nada agora. Eu vou pensar 10 minutos, vou deixar que todos eles venham. E se o paciente topa, porque ele precisa topar, o que vocês imaginam que possa ou que acontece geralmente quando a gente dá uma prescrição de sintomas? Enquanto eu tomo água, se alguém quiser responder, eu vou gostar. A gente pode dar 5 minutos, 7 minutos. Eu falei 10 aqui, porque a gente precisa conhecer a pessoa para sugerir.
O que vocês pensam, gente, que vai acontecer? Minha amiga Ana, você quer? Depois eu vou contar a história da amiga Ana. Ninguém arrisca? Bom, duas coisas no mínimo podem acontecer. Ou ela vai achar tão difícil fazer os 10 minutos que naturalmente ela vai falar, nossa, 10 minutos ficar aqui pensando nisso, vou parar com isso. E aí ela mesma interrompe aquilo. Ou ela pode realmente fazer e aí ela aceita, né? Ela tem um processo de aceitação, mas ela vai interromper aquele processo com 10 minutos realmente. Ou ela vai dizer, nossa, esse terapeuta é esquisita, doida, eu não vou fazer isso não. Geralmente, a prescrição de sintomas, ela dá esse efeito contrário, que é, eu não vou fazer, isso não faz sentido. E no eu não fazer, ela já quebra aquele padrão, aquele caminho cerebral ali, né, que ela já tomava para lidar com a ansiedade. Gente, presta atenção. Isso aqui é um recorte, tá? Mas vocês já podem, quem nunca usou a prescrição de sintomas, pode usar inicialmente consigo mesmo. Com algo que vem tentando quebrar. Por exemplo, outro dia uma aluna me falou assim, nossa, eu procrastino demais, eu empurro demais as coisas com a barriga. Uma prescrição de sintomas seria, segundas, quartas e sextas, você vai falar, hoje, quando eu sentir que eu estou procrastinando, eu vou falar comigo mesmo. Estou procrastinando. Por quê? Porque a prescrição de sintomas é uma forma de tornar o padrão, que é inconsciente, consciente. Porém, ele já faz uma mudança. E mudando, gente, na medida em que você muda um caminho ali, né, do cérebro, né, ou do seu funcionamento, isso não tem volta. Eu tô aqui falando para vocês que ia contar a história da minha amiga Ana. Ana é uma amiga, mais do que amiga, assim, uma super amiga, desde o primeiro dia de faculdade, ela tá aqui assistindo a live. E eu e Ana trabalhamos em muitos projetos juntas. E me lembrei aqui agora de uma professora que a gente fazia estágio, que era Zininha Vicrota, na área de grupos e tudo. E essa professora mesmo falava isso, que a consciência do problema ou a mudança, ela é um caminho sem volta. Claro que existem recaídas, sim, a gente pode às vezes dar um passinho para trás, depois 2 para frente. Sim, porque assim é o processo de mudança. Mas uma vez que a gente consegue jogar um vírus naquele programa, esse programa já não roda mais da mesma maneira. Então, ansiedade, principalmente ansiedade, o que a gente precisa trabalhar para quebrar os padrões ansiosos? Conhecer muito bem como funciona o meu paciente, porque cada um vai funcionar de um jeito. E funcionar é funcionar mesmo. Desde se é uma pessoa mais interna ou mais externa, se é alguém que fica remoendo, se é alguém que transpira, né, que tem ali gatilhos muito claros para aquele processo de ansiedade. Se a ansiedade está sendo útil ao sistema familiar. Depois que eu conheço, que eu faço uma conceitualização ali do caso, que eu traço o perfil do meu paciente, e isso pode ir acontecendo à medida que a terapia vai se desenrolando, eu vou trazer então estratégias para essa pessoa junto com ela. Bom, então uma premissa forte na terapia breve, sistêmica, é trabalhar com paradoxos, com intervenções paradoxais, ou seja, intervenções que não são muito lógicas, mas que produzem uma quebra
e dessa quebra a gente começa um novo momento. Por exemplo, né, às vezes são coisas engraçadas, às vezes são coisas bobas, do tipo, se eu tô com medo, né, de falar em público e estou trabalhando para isso, mas eu preciso falar em público, né, uma intervenção paradoxal seria: bom, então eu vou tirar 5 minutos para sentir esse medo todos os dias. E se a pessoa sabe sentir o medo, né, e aí ela está aceitando, ela vai saber não fazer o medo. E mais, sem perceber, isso é o quê? Uma dessensibilização sistemática. Você vai dessensibilizando, mas com o quê? Com bom humor, com pequenos momentos, com uma análise desse momento, sem necessariamente ser algo super protocolado, super cheio de questionários e inventários. Então, a quebra de padrões e de comportamento primeiro acontece, né? Primeiro ponto, eu faço um rastreamento de como acontece a situação. Segundo, eu vou conhecer muito bem o funcionamento do meu paciente. E terceiro, eu vou pensar em formas de jogar um vírus naquele padrão. E quarto, eu vou pensar, eu como terapeuta, vou ter aí para mim a crença de que muitas vezes o que gera o problema já não é mais o problema em si, mas as soluções tentadas para resolver o problema. E isso na prática a gente vai vendo isso com muita clareza. Se a gente muda a solução tentada, muda-se também o problema. Bom, uma outra forma é a ressignificação ou a reestruturação cognitiva. Vamos pensar aqui, essa questão do local para que eu fizesse a live. É um problema? É um problema. Por quê? O ideal é que eu estivesse num lugar mais bonito, sem tanto barulho como, né, tem por aqui. Às vezes até mais fresco ainda, com uma iluminação que hoje eu estou sem ela aqui. Esse poderia ser um problema, e era um problema. Eu acordei e pensei, aliás, ontem eu já pensei, né? Onde que eu vou fazer a live amanhã? Pensei, vou fazer lá embaixo no jardim. Depois falei, mas é o horário que os funcionários estão chegando, não vai dar certo. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? E eu falei, bom, gente, é uma ótima oportunidade até para eu quebrar um padrão também do que eu estou propondo, né, na live, quebra de padrão. Isso não é mais um problema para mim, porque eu ressignifiquei, eu dei um outro significado para aquilo que antes era um problema. Vocês podem me dizer, nossa, Tereza, mas isso é super simples, isso é uma bobagem. Mas se eu já tivesse um padrão perfeccionista, extremamente ansioso, esse probleminha ia virar um problemão. Porque aí eu ia começar a ficar pensando, onde que vai ser e tudo. Suponhamos que eu fosse essa pessoa, e aí eu estou muito ansiosa e passo uma mensagem para o meu terapeuta. E meu terapeuta responde, Tereza, quem sabe você faz a live no banheiro e experimenta, já que você disse que é o local aí da sua casa que vai estar livre, e depois que você fizer essa experiência, você me conta como foi isso, a gente vai trabalhar isso em sessão. Então, ele, por exemplo, me daria uma solução, já me daria um para casa, né, para que eu experimentasse e depois levasse para ele para que a gente trabalhasse, porque aí sim, em sessão nós veríamos em que isso mudou, né? O que foi diferente, o que você experienciou, né, positivo ou negativamente. Então, um problema ressignificado, ganhando um significado novo, também é uma quebra de padrão. Também já é uma forma de quebrar o padrão. Gente, eu queria saber como é que tá até aqui, perguntas, deixa eu ver se tem alguma que eu às vezes não li. Algum comentário.
Oi, Cláudio, agora que eu tô vendo seu bom dia, bom dia. Então, a ressignificação é uma forma de fazer com que a pessoa veja a situação por outros ângulos. E vejam, isso não é inventado, a gente não doura, né, assim, dá uma maquiada no problema, não. Realmente, a cada vez que a gente trabalha com a ressignificação, junto com o paciente, a gente vai encontrando uma maneira diferente de olhar aquela situação. E trazendo algo que é muito importante, né? Que até o Carl Rogers fala, a gente só pode mudar aquilo que a gente aceita. Então é uma forma também de trabalhar a aceitação das situações. Uma outra maneira que a terapia breve utiliza muito para quebra de padrões são o que eu acabei de falar aqui, as tarefas. E as tarefas, elas entram aí como experiências, como vivências, e aqui tem uma similaridade muito com a Gestalt, né? Tô vendo aqui a Norma, que é da Gestalt terapia. A gente trabalha com experienciações para que a pessoa vivencie situações que possam quebrar esse padrão de uma forma ética e respeitosa, né? Tudo muito pensado e tudo com pequenos passos, um passo atrás do outro, sem necessariamente ser pé na porta. Uma experiência pode ser feita no consultório, pode ser feita num para-casa, em casa, né? Mas vamos supor, alguém que percebe que um padrão familiar é sempre se queixar da falta de dinheiro. Então, assim, eu vou até falar assim, suponhamos uma pessoa que no seu consultório, embora o tema não seja dinheiro, todas as vezes que ela senta, ela fala alguma coisa de dinheiro. Ou que ela não é rica, ou que a família lutou muito. Então, isso é um padrão, já se tornou um hábito mental, mas assim, um padrão que nem sempre ela percebe. Umas vezes isso investigado, a gente pode, por exemplo, propor a ela que todas as vezes que ela fosse falar de dinheiro, ela mesma se perguntasse, para quê? Para que eu tô falando isso? Para quê? É uma pergunta simples que a pessoa leva com ela e fica gravado. Quanto mais simples as nossas intervenções, mais memorizáveis elas ficam. A gente pensa muito no efeito surpresa também, né? Assim, no impacto de uma surpresa ou de algo que seja impactante, mas simples para a pessoa. Alguém que, por exemplo, tem um padrão familiar de sempre ceder o lugar para o outro. Uma pessoa, suponhamos, que já detectou isso na terapia, que a gente já observou, que isso vem de uma história familiar. Para ela começar, inclusive, a fazer essa mudança, ela já compreendeu, ela já sabe disso, agora ela precisa realmente pôr a mão na massa e buscar essa mudança. Não é ficar só falando e conversando sobre isso. Então, as tarefas podem ser desde uma tarefa paradoxal, que seria, olha, essa semana eu quero que você escolha um dia para você realmente encarnar, entrar na pele mesmo, nesse papel de ceder tudo para os outros. Mesmo que você não queira, só que coisas pequenas. Você não vai ceder o seu salário, você não vai ceder o seu computador se alguém pedir, mas uma coisa pequenininha. Tá na fila da comida aquilo? Deixa o outro passar. Tá na fila do banco? Deixa o outro entrar na sua frente. Tá no ônibus? Tem um lugar só para sentar, você já vai sentar? Não, fica de pé. É uma experienciação que ela vai tomando essa consciência e é paradoxal. Porque, como eu já disse, as experienciações paradoxais, elas têm um poder de transformação muito mais rápido do que a gente imagina. Ou posso dar uma prescrição
Ao contrário, né? Eu posso dizer, olha, então, essa semana, quando você sentir a voz lá do seu antepassado, né, com quem vocês aprenderam primeiro esse padrão de ceder, né, porque vocês vieram de uma classe social menos privilegiada, tem a questão da cor. Quando você perceber, você vai falar assim, ops, Tereza pediu para eu perguntar, para quê? Será que é a voz dele falando aqui ou eu realmente quero fazer isso? É uma outra forma de quebrar padrão. Bom, gente, então vejam só, eu trouxe aqui alguns exemplos simples, mas que eles são muito, muito potentes. E às vezes os meus alunos eu lembro de uma aluna que falou comigo assim, nossa, é simples assim, mas é só isso? Falei, não é só isso, é isso tudo. Porque a intervenção, ela é simples, mas ela produz uma reverberação, uma mudança, né, como essa pedrinha aí no dominó, né, que a gente empurra, que vai ganhando força. Eu mentiria para vocês se eu dissesse que em 1 ou 2 sessões eu posso garantir que vocês façam isso. Pode ser que sim, pode ser que não, porque isso depende muito da prática, da experiência, né, da gente praticar. Mas se a gente também não tem a coragem de mudar muitas vezes a nossa forma de comunicação com o nosso paciente, ou de criar, né, inovar, fazendo uma terapia bem sob medida para ele, a gente vai cair no mais do mesmo, que é o que a terapia breve também evita, fazer mais do mesmo. Aquilo que não funciona, a gente vai considerar como um campo minado. Então, se a pessoa diz, olha, exercício de respiração para mim não funciona, não adianta você me dar para eu respirar 1, 2, 3, 4, tarará, tarará, não funciona. Por mais que eu saiba que sim, se ela começar, ela vai aprender, eu preciso encontrar uma outra porta para chegar nela. Talvez essa pessoa seja uma pessoa visual, né, mais visual. Então eu posso usar com ela, tem vários exercícios na internet, por exemplo, onde ela imagina, até aqui no meu Instagram eu mesmo já coloquei um exercício em que ela imagina uma bolinha subindo, a bolinha aqui e a bolinha descendo. Então eu vou propor a mesma coisa de um outro jeito. Eu vou fazer a mesma proposta da respiração, mas dentro do perfil dela. Ou é alguém muito ativo, sabe? Aquela pessoa elétrica, cheia de energia. Eu vou pesquisar um exercício de respiração que talvez ela possa contrair e soltar, porque para fazer isso ela precisa respirar. Então, o que muitas vezes eu falo, né? Gente, vamos pensar realmente como se fôssemos costureiras. Às vezes a gente vai, ou ia, né, antigamente, numa costureira, mas ainda vai numa loja comprar uma roupa e diz assim, amarelo não fica bem para mim, nem rosa, não está na minha cartela de cores. Mas a vendedora fala assim, vamos experimentar? Olha, mas se você jogar isso, com um brinco azul, vai ficar bem. Então, na terapia breve sistêmica, o como e o que o terapeuta fala é tão importante como o que e o como o cliente fala. Essa é uma diferença imensa. Então, o que eu falo e como eu proponho faz muita diferença para que a terapia seja não só breve, mas para que as nossas intervenções cheguem. Então, eu posso, com um paciente que fala, não adianta exercício, esses trem para mim não funcionam. Esses negócios que você de mandar respirar, não tem jeito, Tereza, não me dá isso não. Então, o que você faz que te relaxa um pouco mais, que te traz um pouco de calma? Eu rezo, eu faço oração. Então, ok, todas as noites, antes de rezar, você não vai fazer exercício de respiração, você vai
Inspirar, contar até 4, soltar e começar as suas orações, mas começar as suas orações com um ritmo mais pausado, com um ritmo mais lento. Só que você tem que fazer isso todos os dias. Bom, vocês vão me dizer, Tereza, mas isso é uma manipulação, uma persuasão? Inicialmente sim, porque eu preciso, aquele remédio eu sei que ele é importante. Quem trabalha com ansiedade, muito paciente com ansiedade, sabe que os exercícios de respiração eles são fundamentais. Então eu posso embalar para presente isso sob medida para o meu paciente, porque o que eu quero não é que ele caminhe. Se eu quero que ele caminhe, eu preciso me envolver no processo para entregar de presente para ele, né, para dar um presente para ele, uma intervenção que o ajude. Depois a gente vai até inclusive dizer, olha, lembra que você falou que você não gostava de exercício de respiração? Talvez você fique com raiva de mim ou brigue comigo. Aí a relação terapêutica já está mais forte. Mas ali era um exercício que eu precisava que você fizesse, mas junto com a sua oração. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Paula colocando, eu sou assim, Paula. Eu vou ler agora algumas coisas que vocês colocaram, tá, gente? Ei, Érica, bom dia. Érica lá do norte de Minas. Ai, que bom que você tá gostando, Paula. Ô, Paula, e sem querer, querendo, acabei dando um exemplo seu aqui. Vou ler o que o Cláudio colocou, né? Vai ver a ilha estando fora da ilha. Uma imagem que uso comigo. Exatamente, Cláudio. Né? A gente vai olhar a ilha saindo da ilha, né? E sendo a ilha ao mesmo tempo. Mas como a gente adora todas essas coisas, né? Filosóficas, é bom para nós. A Kátina colocou assim, Tereza, você teria algum exemplo da compulsão alimentar utilizando a prescrição do sintoma ou paradoxo? Tem. Eu vou usar, inclusive, Kátina, um exemplo que não é meu, mas é de duas alunas que trabalham muito com questão alimentar, que são a Bárbara e a Ana Paula. A Ana Paula, me fugiu o sobrenome dela agora, e a Ana Paula. Primeiro eu vou dizer, né, a questão assim, você tem que conhecer o contexto, fazer um bom histórico aí, né, de transtornos, enfim, tudo aí que você já sabe, que você viu na formação. Mas o interessante é você pegar um pedacinho, né? Então, o que a Ana Paula e a Bárbara fazem muitas vezes com as pacientes delas, que elas trabalham muito com as questões alimentares? O famoso, sim, a Bárbara, se a Bárbara fez o curso com você, sim, a Bárbara foi da sua turma, se não me engano você, Renata Nunes, Bárbara, eu acho que sim, eu acho que foi a última turma presencial, 2019, se foi ela mesma. Então olha só que interessante. Às vezes a gente vai prescrever o sintoma não só no comer, né? Milton Erickson, ele fazia o seguinte com alguns pacientes que queriam emagrecer. Ele dizia, olha, você pesa quanto? 90. Então eu quero que primeiro você engorde mais 5 quilos. Depois que você engordar 5 quilos, você volta e a gente começa a terapia. Por que ele fazia isso, Kátina? Primeiro, isso é uma prescrição de sintomas. Ele dizia que se a pessoa topasse, ela realmente estava mostrando a motivação dela para o processo. Porque não adianta trabalhar com alguém que quer acabar com aquilo, não por ela, né, mas pela família, pela estética, né, pelo padrão aí. Então ele fazia essa proposta. Se a pessoa dissesse eu topo, ele falou ok, então eu tô te aguardando pra gente começar a trabalhar.
E ele dizia também que é muito natural esse efeito sanfona, então ele já antecipava o problema. Agora, o que a gente tem que pensar? Erickson era médico, numa época em que o que o médico falasse estava falado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Você pode até, por exemplo, usar essa fala com algum paciente. Olha, existia um médico que fazia isso. Eu não faço, mas se fosse ele, faria. Porque com isso você já semeia algumas questões para ver se a pessoa está motivada ou não. E o que a Ana e a Bárbara às vezes sugerem? Quando a pessoa vai assaltar a geladeira, que ela fala, estou indo assaltar a geladeira. Sei que não deveria fazer, mas estou indo assaltar a geladeira. E aí, depois que você assaltar a geladeira, você vai pegar um papelzinho e vai anotar. Hoje eu assaltei a geladeira e comi isso, 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 isso. Mas aí tem que ser algo que ela vai fazer como um padrão novo. Assaltar a geladeira já não vai ser mais um assaltar a geladeira ali, escondidinho, fugindo dela mesma. Vai ser com ela olhando a ilha, como o Cláudio disse. Então, essa é uma prescrição de sintomas super simples e que entra aí no nível da conscientização. Primeiro, se ela assaltar, vocês vão estudar esse padrão aí de assaltar a geladeira. Para quê? Em que horário? O que ela sentiu? O que ela pensou? O que aconteceu depois? Se ela não assaltou, a mesma coisa. O que fez essa mudança? Agora, você pode também, vamos supor que ela esteja ali na hora da compulsão, existem prescrições, que são prescrições, por exemplo, em que ela, na hora que ela sentir que está começando, então ela vai comer todas as vezes com a mão direita, tal e tal alimento, com a mão esquerda outro. É uma forma de prescrição de sintoma. Porque o que acontece? A pessoa com a compulsão, ela exatamente é uma compulsão, não é algo que ainda para ela está como um hábito só. É algo que vem com um gatilho, com uma série de outros fatores aí externos que você precisa ir começando pequenininho. Deixa eu ver se você colocou mais alguma coisa. Essa pessoa, ela já tem essa consciência do padrão. Vocês já rastrearam como que acontece, Kátina? Se são, em que épocas que são, com que frequência, qual tipo de alimento? Até pra gente ver se está dentro da compulsão mesmo. Você consegue responder, Kátina? Ainda não. Então, primeiro isso. Primeiro, rastreia o padrão, tá, Kátina? Rastreia para a gente entender melhor e não queimar um atendimento recente. Para a gente não queimar a etapa. Então, pega todo aquele rastreamento, né, que a gente faz dentro da terapia estratégica, que é como que acontece, em que momentos... o que vem antes, o que vem depois, tá? Para aí a gente depois até pensar em algumas estratégias. Que bom, Michele, que bom saber disso. É muito bom quando quem já fez retoma e ouve, né, que vai refazendo, refirmando, né, aí os conceitos. E é algo que a gente tem que estar mesmo sempre dando uma reciclada. Obrigada a você também, Michele, pela participação. Pessoal, então olha só. Eu queria muito ter uma série de receitas, né, para passar, mas o que a gente geralmente trabalha é que não existem receitas prontas, né? O que existem são esses conceitos que a gente precisa ir revendo. Quem já fez a formação e quem não fez, né? Fica convidado já para o ano que vem,
para que a gente ponha bem sob medida. Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês, eu adoro, né? Ontem eu falei que um dos meus sonhos era ser professor universitário. Como eu não pude realizar, eu vou realizando professor independente aqui com vocês. E quero deixar aqui o convite para quem ainda não se inscreveu para o workshop 5 Passos para Terapia Breve, que se inscreva no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque lá no grupo é que as meninas vão mandar para vocês as condições especiais de pagamento, link do Zoom, material, enfim, tudo que é do workshop aí. E o workshop, ele é para quem? Para quem realmente quer aprender esses passos iniciais da terapia breve sistêmica, até para avaliar se o ano que vem quer estar na formação. E para quem fizer o workshop, óbvio que vai ter aí um bônus na formação, um bônus especial. É importante fazer o workshop, vivenciar e aplicar como uma prévia mesmo, para vocês ganharem um tempo aí antes de fazer o workshop. Gente, ó, se minha amiga Ana tá falando que tá bom, ontem eu falei com ela, né, Ana? Eu falei, Ana, o seu feedback, ele é importante. Vou até printar, hein, Ana? Ele é importante demais, porque é uma pessoa super experiente e o feedback de todos vocês também. Pessoal, tem uma pergunta que ficou sem responder, que é uma pergunta que a Clarinha fez sobre os padrões de corpo, mas eu acho que eu respondi um pouco entrando na compulsão alimentar, e se não, eu vou responder para ela depois também. Então, ó, se tem um amigo que vocês gostam, um amigo psicólogo ou psicóloga que vocês gostam, que vocês querem também como vocês, né, que deslanche, que cresça, manda então para ele o link do nosso grupo VIP. Olha o elogio de Ana, não, Ana, esse também eu preciso printar. Nina Rosa, nossa ídola. Só que a Nina Rosa não tinha que fazer print, Ana, ela era mais fácil. Pessoal, muito obrigada, Ana, beijo para todos vocês. Paula, você que foi a minha sujeito aqui, né, que eu te peguei, que bom que te foi útil aí. Um beijo para todos vocês, e na segunda-feira que vem a gente tem uma última para fechar, onde eu vou responder perguntas antes da gente começar o workshop no dia 28, tá bom? Beijo grande, beijo enorme para vocês. Tchau, tchau.